Oi, gente, me chamo Gabriela, sou aluna do Instituto Federal do Paraná e hoje vou apresentar o projeto Superhidrofobicidade em Plantas, alguns marcos conceituais e perspectivas que desenvolvo junto com o professor Ezequiel. Bom, antes de falarmos sobre o que é a superhidrofobicidade, precisamos entender o que é a molhabilidade. A molhabilidade é uma importante propriedade das superfícies associada à tendência de um líquido espalhar-se ou não sobre ela. Do ponto de vista macroscópico, a molhabilidade é caracterizada pelo ângulo de contato, que é medido entre a linha que tangencia uma gota depositada sobre uma superfície e a linha horizontal que a compreende. No que diz respeito à água, classificamos as superfícies como hidrofóbicas, quando o ângulo de contato é maior que 90 graus, ou como hidrofílicas, quando este é menor que 90 graus. Geralmente há grande interesse nos casos extremos, nos quais, quando o ângulo de contato é superior a 150 graus e a superfície é chamada de superhidrofóbica, e quando o ângulo é igual a zero e a superfície é chamada de superhidrofílica. Esses são exemplos de como uma gota d'água se comporta em uma superfície superhidrofóbica, que no caso é artificial. A descoberta da superhidrofobicidade em plantas por Barflot e Nijhuis em 1997 despertou interesse no desenvolvimento de superfícies superhidrofóbicas artificiais que imitem o comportamento de algumas espécies, o que passou a fazer parte de uma área que é muitas vezes chamada de biomimética. Assim, a natureza tem sido inspiração para controlar a molhabilidade em superfícies sintéticas a partir da análise do comportamento de estruturas naturais. Contudo, ainda existem limitações quanto aos métodos de replicação, devido à complexidade da morfologia das plantas. Por isso, é grande o interesse por estudos a respeito da molhabilidade de plantas visando a descoberta de modelos que possam simplificar a produção de superfícies artificiais de molhabilidade seletiva. Diante dessa realidade, esse trabalho apresenta um estudo da molhabilidade de algumas plantas a partir de informações apresentadas em artigos científicos disponíveis em portais agregadores de revistas especializadas. Além dessa revisão bibliográfica, as perspectivas de trabalhos a serem desenvolvidos envolvem a caracterização da molhabilidade de espécies nativas da região da Mata Atlântica e o estudo da otimização de parâmetros e materiais que favoreçam o desenvolvimento de superfícies superhidrofóbicas artificiais. Nessa etapa do trabalho, foram realizadas pesquisas na literatura especializada por meio de buscas em portais de acesso a artigos científicos, como o CAPES e o Scopus. Para organizar essa busca, foram utilizadas combinações dos termos molhabilidade, plantas, folhas, Mata Atlântica e superhidrofóbico tanto em português quanto em inglês. Como a molhabilidade é estudada por vários grupos em todo o mundo e em várias áreas do conhecimento, a pesquisa foi, ainda, direcionada para trabalhos voltados ao estudo experimental de superfícies. Dada a atualidade do tema, a pesquisa bibliográfica ainda permanece em execução. Após o período de afastamento causado pela pandemia, serão selecionadas folhas de diferentes espécies de plantas nativas da Mata Atlântica que possuam características hidrofóbicas. Essa seleção será feita através do gotejamento em espécies disponíveis no Horto Municipal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Curitiba, no Paraná. Posteriormente, as folhas que apresentarem hidrofobicidade serão analisadas para identificação de espécie, medida de ângulo de contato e caracterização da morfologia superficial por meio de microscopia eletrônica de varredura. Nas pesquisas realizadas, foram encontrados cerca de 400 artigos envolvendo diretamente a molhabilidade de plantas, especialmente de folhas, e quase 70% dos artigos encontrados abordam superhidrofobicidade em plantas, bem como o uso deste fenômeno no desenvolvimento de superfícies artificiais com essa característica. Um dos marcos no estudo da superhidrofobicidade de plantas foi a descoberta deste fenômeno na folha da Nelumbo nucifera lotus, mais conhecida como flor de lótus, por Barflot e Nijhuis em 1996. Devido ao caráter superhidrofóbico de sua superfície, as folhas dessa planta estão sempre limpas, pois as gotas escorrem pelas folhas, levando consigo grãos de poeira que estejam pelo caminho.
De acordo com os pesquisadores, essa característica da folha da flor de lótus está ligada a uma combinação entre a rugosidade e a elevada densidade de moléculas apolares na superfície. Essa combinação de fatores morfológicos resulta em uma baixa energia superficial, que dificulta a adesão de água ou outras partículas na superfície, resultando no que a literatura chama de autolimpeza. Outro importante estudo de molhabilidade envolvendo plantas foi apresentado por Feng e colaboradores em um trabalho no qual discutem o efeito pétala. Neste trabalho, a superhidrofobicidade das pétalas das rosas apresentaram ângulos de contato próximos aos 152 graus. E também, assim como no caso da flor de lótus, a superhidrofobicidade das pétalas foi associada à influência de características morfológicas da superfície. Feng e sua equipe mostraram que a superhidrofobicidade das superfícies das pétalas resulta do fato de serem feitas de um material predominantemente apolar, estruturado de maneira que combina micro e nanocalosidades hierarquicamente organizadas. Em outras palavras, ocorre a superposição de em que as menores estão dispostas sobre as maiores, sendo muitas vezes chamada de estrutura em multiescala. Além das espécies mencionadas anteriormente, a Cotula fallax, planta nativa do sul da África, também encanta por suas características que combinam regiões hidrofílicas e superhidrofóbicas em suas folhas, possibilitando sua sobrevivência mesmo em ambientes desérticos. Enquanto as regiões hidrofílicas favorecem a condensação de gotículas, as regiões superhidrofóbicas favorecem o deslocamento dessas gotículas para as raízes, permitindo a hidratação da planta. O comportamento da Cotula fallax inspirou o desenvolvimento de malhas coletoras de umidade na Alemanha, como parte de um projeto que pretende melhorar o acesso à água em algumas regiões do planeta. A samambaia salvinia molesta também tem despertado bastante interesse, uma vez que sua superfície é coberta por estruturas parecidas com pelos multimoleculares, que possuem componentes hidrofílicos em suas terminações e mesmo assim exibem a superhidrofobicidade. Barflot e seus colaboradores mostram que as terminações hidrofílicas formam uma estrutura que impede a entrada de líquido na região, fixando uma camada ar líquido ao longo da superfície de contato, o que resulta na superhidrofobicidade dessa planta, que chega a permanecer seca mesmo estando submersa. Um estudo publicado por Zeiger et al. Indicou que a salvínia possui características superhidrofóbicas e superoleofílicas ao mesmo tempo, podendo absorver óleo seletivamente enquanto repele a água. Essa característica da salvínia aponta para a possibilidade do uso das propriedades ligadas à molhabilidade de plantas no desenvolvimento de sistemas de absorção de óleos em acidentes com contaminação de água. Como exemplo do uso de características morfológicas de superfícies naturais na produção de materiais, Shi e Zhang, em 2008, desenvolveram superfícies superhidrofóbicas de PDMS, que é um tipo de silicone, por meio de um padrão obtido a partir das pétalas das rosas. No método desenvolvido pelos pesquisadores, inicialmente é feito o gotejamento de PVA sobre pétalas de rosa, dando origem a um padrão negativo que reproduz a rugosidade da superfície das pétalas. Este padrão negativo de PVA é utilizado como se fosse um carimbo sobre uma superfície de PDMS, que por sua vez acaba apresentando o padrão da superfície das pétalas, manifestando ângulos de contato acima de 150 graus. O PDMS é um material hidrofóbico quando liso, mas a reprodução da rugosidade das pétalas neste material dá origem a uma superfície superhidrofóbica. Mas apesar de bem sucedido em laboratório, até hoje o método desenvolvido por Shi e Zhang apresenta limitações em durabilidade e na produção em escala, mas é um marco conceitual na chamada biomimética. Ainda estamos realizando a análise dos artigos encontrados na pesquisa bibliográfica, mas os resultados obtidos até aqui indicam grande potencial de inspiração na natureza para o desenvolvimento de revestimentos superhidrofóbicos. Os artigos analisados até então apontam para o desenvolvimento de revestimentos autolimpantes para recipientes de fármacos, construção de microcanais para sistemas de irrigação por gotejamento e superfícies de baixo atrito para cascos de barcos, por exemplo.
A literatura também apresenta o estudo da superhidrofobicidade de folhas no aperfeiçoamento de sistemas de irrigação e uso de pesticidas, por meio da manipulação da tensão superficial dos compostos que são pulverizados. Alguns desses trabalhos indicam a possibilidade de otimização da adesão de compostos em folhas, o que pode levar a uma redução na quantidade de material pulverizado e na redução de danos ao solo. As possibilidades de aplicações ainda representam desafios e questões a serem elucidadas, principalmente em relação aos diferentes tipos de morfologia existentes na natureza e as possibilidades de obtenção artificial em escala industrial. Para além das aplicações, o conhecimento da molhabilidade de plantas pode levantar, inclusive, questões associadas à evolução de algumas espécies. Estudos de filogenética indicam que a superhidrofobicidade pode ter surgido há cerca de 450 milhões de anos, estando possivelmente ligada a importantes transformações que influenciaram na evolução da vida terrestre. Nesse contexto de possíveis aplicações e de importantes descobertas, outro resultado encontrado na pesquisa bibliográfica aponta para a possibilidade de maior inserção do Brasil nessa temática. Em nenhuma das plataformas de pesquisa foram encontradas menções específicas a amostras coletadas na Mata Atlântica. Sendo um bioma que se estende por cerca de 15% do território brasileiro, a Mata Atlântica pode abrigar fenômenos superficiais interessantes tanto do ponto de vista estritamente científico quanto do ponto de vista do desenvolvimento de aplicações tecnológicas sustentáveis. Bom, nesse trabalho foi apresentada uma pesquisa bibliográfica sobre a molhabilidade de plantas a partir da análise de trabalhos encontrados em portais de acesso a artigos científicos. Verificou-se que trata de um tema de destaque, tanto por sua relevância científica quanto pelas possibilidades de aplicações. O caso específico do fenômeno da superhidrofobicidade em plantas, que acontece quando a superfície manifesta ângulos de contato superiores a 150 graus, foi encontrado na maioria dos artigos analisados, ilustrando o grande interesse neste comportamento. A literatura aponta como marco no estudo da superhidrofobicidade em plantas a folha da flor de lótus, que devido a uma rugosidade em escala micro e nanométrica, combinada com uma composição química onde predominam moléculas apolares, resulta em baixa adesão de gotas de água e na autolimpeza. Em função das aplicações tecnológicas, muitas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de desenvolver materiais que reproduzam o comportamento da folha da flor de lótus ou de outras espécies. Contudo, as características morfológicas das superfícies de plantas ainda representam desafios a serem enfrentados na produção de materiais superhidrofóbicos em escala. O fato de não terem sido encontrados trabalhos que apresentam estudos de espécies nativas da Mata Atlântica pode se tornar uma estratégia para enfrentar alguns desses desafios. Essa perspectiva ocorre por se tratar de um vasto bioma que pode abrigar informações valiosas para o desenvolvimento de materiais superhidrofóbicos. Assim, o estudo da molhabilidade de plantas, particularmente da superhidrofobicidade, representa uma área com grande potencial científico e tecnológico a ser desenvolvida no Brasil. Por fim, gostaria de agradecê-los pela atenção. Espero que tenham gostado do projeto. Até mais!